Em Uberlândia, o vereador Cristiano Caporeso, do PL, protocolou na última terça-feira, dia 12 de junho, um projeto de lei para endurecer as sanções para quem tirar proveito da sua profissão para cometer crime sexual. Em suas redes sociais, o vereador explicou que, diante do caso do anestesista que estuprava mulheres no momento do parto, agiu para punir duramente os criminosos que se aproveitarem das suas profissões para cometer crimes sexuais. O projeto prevê que todo aquele que tirar proveito de sua ocupação laboral para cometer um crime sexual ficará sem poder exercer a sua função por 30 anos. Inclusive, prevê multa para empresas que descumprirem a determinação e darem emprego a esse tipo de criminoso. Leni, violência contra a mulher, nesse sentido, aí, principalmente de crime de estupro sexual, tolerância zero, né? Mas no Brasil, infelizmente, é a bandidolatria. Então, as leis aí são muito brandas, né? A gente precisa de iniciativas como essa. O problema do Brasil na área criminal é justamente a falta de uma política de penal que tenha algum significado, que uma pessoa que cometa qualquer espécie de crime, ela seja realmente penalizada. A justiça criminal do Brasil virou uma vergonha, e isso daí também a gente agradece à esquerda. A gente, amigas que eu converso dos Estados Unidos, elas não acreditam que aqui tem visita íntima, que o cara cumpre só um sexto da pena, entendeu? Ninguém acredita. A esquerda destruiu a nossa justiça criminal, que já não era uma Brastemp, né? Porque a propaganda é gratuita. Mas ela destruiu, porque antigamente os ricos não eram punidos, os pobres eram punidos, mas também não havia uma punição assim, porque eu sou de um tempo que a polícia, gente, se eu contar para vocês que era achar, quando eu era criança, não tinha delegacia e nem cadeia, vocês não vão acreditar, mas não tinha mesmo, é verdade, porque não existia crime, né? E se existia também, não era passível assim de tanta punição. Então, o que acontece? As mulheres, elas ganharam espaço na sociedade e os homens não aceitam. Por que não aceitam? Tudo uma questão de educação e de falta de uma lei criminal que leve o cara para a cadeia, condenado 15 anos, fica 15, condenado 20, fica 20. Eu não sei, eu acho que aqui seria o caso até de prisão perpétua, igual esse médico que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Isso daí tem horas que eu fico pensando, gente, isso está me parecendo aquelas histórias assim de tragédias gregas, né, que não chegavam ao limite, a tal limite de falta de moralidade. Mas é isso que acontece. Eu vou te citar só um exemplo aqui que eu tenho. A minha filha, eu tenho uma filha que mora em Patos e ela é delegada de polícia. E tem uma juíza lá em Patos, a doutora Solange, que até infelizmente pediu transferência. O problema de família, que a mãe mora em São Paulo e é sozinha e tal. E elas têm um projeto em comum. A minha filha é delegada da infância, da juventude e da mulher. Então, todas as ações que chegam, né, todas as denúncias de violência doméstica, ela e essa juíza, elas fazem um trabalho com os homens, sabe, que praticam esse tipo de violência. Eu tive recentemente lá na casa da minha filha e a juíza também estava lá, a doutora Solange. E eu falei assim, gente, mas isso adianta alguma coisa? Ela falou para mim, por incrível que pareça, 80% dos homens se recuperam. É problema de ignorância. O cara pensar que ele é dono da mulher, sabe? É o machismo que ainda existe naquelas camadas
mais baixas, né? Então, é falta realmente de programas reais, válidos, né? Que seriam adotados em vários lugares. E uma coisa que também é de criança. Se você cresce num lar violento, naturalmente aquele rapaz ou aquela mulher, porque mulher também comete violência. Deus me livre, violências horrorosas. Eu falo que mulher, quando comete crime, Deus me livre, a gente fica com horror, porque a gente é mais sensível, então a gente tem uma certa dificuldade de cometer, além da sensibilidade da gente. E o homem não, né? O homem é mais macho, aquela coisa de dominação, de dono e tal. Então, é tudo também uma questão de educação. É falta de educação e falta de uma lei que puna realmente quem cometa crime. Se existisse, nenhum homem batia em mulher. Você vê que aconteceu uma coisa horrorosa no sul do Brasil ontem, não sei se foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, um policial militar matou a esposa, os 3 filhos, a mãe dele, um irmão e 2 pessoas na rua, porque ele estava sentindo que a mulher não estava mais receptiva às atitudes dele e ele não conseguiria viver sem ela. Pelo amor de Deus, o cara é policial militar. O que é isso? É uma questão de formação mesmo e de falta de punição. Ele suicidou. Mas se ele não tivesse suicidado, se ele não tivesse cometido, tirado a própria vida, daqui 10 anos ele estaria na rua. Suzane Richthofen está na rua. Então, é isso aí. É falta de punição e de educação, tá? No meu modo de ver, né? Professor Cláudio? Gi, vamos falar um pouquinho primeiro do médico anestesista estuprador, depois a gente vai vendo aí as coisas que estão interrelacionadas com o tema. O nome do médico anestesista, Giovanni Quintela Bezerra, ele trabalhava como anestesista no Hospital da Mulher, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E, além da questão dos estupros, né, esse estupro em específico foi gravado, inclusive ele utilizou lenços para limpar o rosto da mulher. Esse material biológico foi recebido pela polícia para análise, para comprovação além dos vídeos, e acredita-se que ele tenha feito isso com outras pacientes. Eu li alguns depoimentos de familiares dizendo que outras supostas vítimas teriam chegado com cascas no rosto, provavelmente de material biológico dele, dessas ações que ele estuprava essas mulheres. Além desse crime do estupro, ele ainda pode estar envolvido com o crime de assassinato, porque ele aplicava anestesia em excesso, para as mulheres não perceberem o que ele estava fazendo, e uma mulher que ele atendeu, estava grávida de gêmeos, um nasceu de parto normal, estava internado em estado grave, e o outro de cesárea morreu. E pode ser que esteja relacionado com o excesso de anestesia que ele aplicava. Então, além do crime de estupro, ele ainda pode estar envolvido com o crime de ter provocado a morte dessas crianças por excesso de anestesia para que ele pudesse estuprar as mães. Uma pessoa a quem foi confiado 3 vidas, a mãe e os 2 gêmeos, né? Ele iria fazer o parto. Ele é um cara jovem, 30 e poucos anos de idade, formado aí há pouco tempo, em torno de 5 anos, e há 3 meses que tinha pegado o certificado de anestesista. Atendia em mais de 10 hospitais, entre públicos e privados. Acredita-se que o CRN do Rio de Janeiro deve expulsá-lo por causa dessa conduta. Hoje, eu só queria dizer o seguinte: eu acredito que esse Giovanni, como qualquer estuprador, não representa os homens. Representa uma parcela dos homens que tem transtorno de comportamento. Assim como os pedófilos não representam os homens. Representam uma parcela dos homens que tem esse transtorno relacionado à pedofilia.
Eu não concordo com aquela afirmação feminista que todo homem é um potencial estuprador. Eu, pessoalmente, nunca estuprei ninguém e não tenho a intenção de fazer isso, e a maior parte dos homens também não. Então, a gente não pode pegar pessoas que têm transtorno de comportamento e usar esses casos como representativos de todo um grupo, que seria o grupo dos homens. Eu acredito que isso é uma injustiça muito grande que o movimento feminista faz. O que tem que ser feito é punir as pessoas que fazem esse tipo de ação, punir fortemente, e o vereador Cristiano Caporeso está indo no caminho correto ao propor esse projeto de lei para punir esses tipos de crime lá em Uberlândia. Eu só faria uma ressalva. Ele deixa bem claro no projeto de lei o que são esses crimes sexuais. Porque como a gente vive numa época que, ao mesmo tempo que existem essas situações, também existem as pessoas que se utilizam dessas leis e se utilizam dessas situações para acusar pessoas inocentes desse tipo de crime. Se não ficar muito bem especificado o que é crime sexual, a gente sabe lá o que pode acontecer de denúncia de pessoas inocentes que não fizeram coisas erradas e serem punidas de não poder exercer a profissão por 30 anos e as empresas penalizadas. Então, acho que qualquer lei tem que vir muito bem especificado o que é, dado amplo direito de defesa, e tem que ter provas contundentes, como foi o caso desse Giovanni. Vereador Cristiano Caporeso, mais uma vez, de parabéns. Projeto de lei muito importante. Perfeito. Professor Maurício, como é que o senhor avaliou aí? Parabéns ao Caporeso por essa atitude. Ela é necessária, ela é fundamental para estabelecer a punição adequada para esses crimes hediondos. Isso é um crime hediondo, né? Você abusar de uma pessoa que não tem como dizer não, ela está sedada, ela não está no seu perfeito funcionamento mental, né? Ela está à mercê de uma pessoa doente, né? Eu não tenho adjetivos, né, para qualificar esse ser. Eu tenho dificuldade de entender como é que uma pessoa comete esse tipo de violência sistemática, né? Ele sabe dos riscos que a pessoa corre, ela poderia aspirar e morrer, né, desse processo, dessa coisa abominável que ele fez. Qual é o prazer, qual é o sentido de fazer isso? Quer dizer, uma coisa... eu acredito que isso deve ser, se não for o primeiro caso no mundo, é um dos primeiros casos do mundo de violência dessa natureza. Quer dizer, você vai para o hospital, você entrega a sua vida na mão de profissionais qualificados por universidades que receberam o registro de uma associação de classe, e aí você sofre uma violência dessa absurda. Eu tenho dificuldade de caracterizar isso como estupro. Eu acho que isso é alguma coisa além dessa palavra, entendeu? Isso é um crime absurdo, né? Uma coisa... porque não houve violência, houve uma supressão da consciência, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? Eu fico impressionado, eu não sei como é que uma coisa dessa pode... qual é o nível de doença psicológica, né? De maluquice que esse rapaz tem, né? De onde ele veio, de onde ele saiu, como é que ele não teve... Quer dizer, como é que pode se criar uma mente com tanta perversidade, né? Isso é um mal, né? Isso é um mal cristalizado na figura humana, né? Isso é o resultado da falta de coerência, de postura, de ética, a qual as profissões estão perdendo. Os professores estão sendo impedidos de corrigir os alunos. Os professores, não são todos, eu sei que não, né? Os professores estão deixando de ser referência. Eu duvido, em sã consciência, que um professor de medicina
possa imaginar que um aluno dele vai fazer uma coisa dessa no futuro. Cometer um erro médico, isso é da circunstância, mas cometer um ato de violência, de loucura, de insanidade como esse, eu desconheço. Eu acho que tem que ter uma punição, o Código Civil precisa, o Código Penal precisa ser revisto, e com iniciativas dessa natureza nós vamos chegar lá. Abominável essa situação, impossível de ser aceita. Né? Eu não consigo imaginar um negócio desse. Está aquém da minha compreensão. Eu concordo perfeitamente, assim, tanto com a sua indignação, quanto com o que o Cláudio trouxe também, dizendo que o ato isolado de um ser abominável como esse não estigmatiza, não pode estigmatizar todo grupo de homens como estuprador em potencial. Eu também repudio essa visão feminista. Mas, sabe, eu acho que a gente entra numa linha muito tênue entre as duas coisas, entre os dois extremos. Aquele extremo que quer transformar isso em um ato de um pobre coitadozinho, que é um doentezinho, que precisa ser cuidado, tadinho, ele tem uma doença, coitadinho. E o outro lado que quer simplesmente pegar esse fato isolado e transformar todos os homens em estuprador em potencial. Então, assim, a gente precisa chegar a um equilíbrio social, né, para repudiar atos assim, sem olhar para ele como um pobre coitado e sem transformar todos os outros em potenciais estupradores também. Hoje, eu concordo com o professor Cláudio no aspecto de que há que se tomar um cuidado muito grande com relação ao assédio, porque um professor não pode dar aula hoje de uma maneira mais enfática que ele está sendo acusado de assédio moral, que é uma novidade, né? Assédio moral. E um cara fala que uma mulher é bonita, ele é taxado como assediador sexual, pelo amor de Deus, né? E outro detalhe também é o seguinte: a violência contra a mulher tem aumentado ou talvez esteja sendo mais divulgada. Eu não sei para que lado que pode partir, mas eu acho que eu li recentemente que de 7 em 7 minutos uma mulher é violentada, estuprada ou morta aqui no Brasil, tá? De 7 em 7 minutos. E como o vereador Caporetto teve essa feliz ideia, né? Então, eu acho que é uma coisa mais abrangente. A gente focou no aspecto desse anestesista do Rio, porque eu não tenho nome também para definir esse cara, não tem como a gente dar um nome para ele, não tem. Ele é uma pessoa extremamente doente. Eu acho que, assim, uma doença de uma malignidade que a gente... Ele tem que ser totalmente afastado da sociedade. Agora, a violência contra a mulher, ela é contínua. E o assédio no local de trabalho, precisa-se ter muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes você trata uma pessoa como irmão, com carinho, como amigo, e daí você já viu. E a gente, de repente, está tendo que ficar muito endurecido, e não pode ter carinho por ninguém, não pode abraçar ninguém, não pode falar você está tão bonito hoje porque você está assediando a pessoa. Então, isso daí também é uma coisa muito relativa que a gente precisa ter muito cuidado com esse limite aí, né? Só isso. Porque eu sou mulher, você também, e eu ando achando que isso daí virou muito mimimi também, sabe? Demais. Com certeza, você tem toda a razão. Para se aproveitarem de determinadas situações, tá? Você tem toda a razão. Professor Maurício, quer acrescentar alguma coisa?
eu quero acrescentar a maldade, né? Como a maldade tem se sofisticado nos últimos tempos, né? Imagine que coisa absurda, dentro de um centro cirúrgico com muitas pessoas, uma pessoa sedada e outra pessoa cometendo esse ato de violência. Quer dizer, isso é a maldade em alto grau de sofisticação, né? Então é uma coisa assim absurda, é inexplicável. É inexplicável, e eu acho que isso nada mais é do que o resultado do esgarçamento da família, dos bons costumes, né? Da crítica, de se posicionar contra veementemente determinadas situações, né? Então, a Leni disse no seu comentário que as mulheres, quando cometem crimes, também são crimes com maldade. Lembra daquela mulher lá que matou o japonês lá em São Paulo, né? Matsunda, né? Esquartejou o marido. Esquartejou o marido, botou na mala. Isso era um crime masculino até um certo tempo atrás, né? Era um crime masculino. E assim, olha a maldade, né? Quer dizer, a maldade não está afeta a sexo, ao sexo masculino. A maldade está virando, né, uma tônica do presente. Então nós precisamos combater essa maldade, né? Eu acho que isso que a gente precisa fazer, combater essa maldade. Essa maldade não pode continuar. A gente precisa combatê-la o tempo todo, tá? Com toda certeza. Hoje, você me permite fazer só uma observação? Sim. Olha, eu não estou relativizando o que aconteceu com a questão do anestesista. Totalmente errado. Ele abusou da confiança das pessoas. Foi um caso de estupro, ele tem que ser punido. A lei do caporeiro, que o caporeiro está propondo, é importante. Eu sou contra a violência que é feita em relação à mulher. Então, não estou relativizando. Só queria observar o seguinte. A Ana Caroline Campagnolo, que é uma das discípulas do Olavo de Carvalho, né, que escreveu o primeiro livro antifeminista do Brasil, é uma das maiores especialistas no assunto, que tem feito um trabalho muito bom, inclusive pediu uma CPI do aborto lá em Santa Catarina por causa do caso daquela menina, daquele aborto muito estranho, para esclarecer a situação. A Ana Campagnolo, ela vem falando há muito tempo sobre a questão da violência contra o homem, que é uma violência que também é muito escondida, e a maior parte das pessoas não conhece os dados. O Atlas da Violência, por exemplo, trouxe que de 2008 a 2018, 98% das pessoas vítimas de homicídio são homens, 2% são mulheres. Então, são coisas que a mídia tradicional esquerdista não traz. Por quê? Porque quer pegar a morte das mulheres para utilizar como plataforma política para fortalecer o discurso feminista e fortalecer o discurso do LGBT. Eu, inclusive, tive um embate na Câmara Municipal de Uberaba com um representante do movimento LGBT, ele virou para mim e falou o seguinte, olha, quem está mais correndo risco de vida se sair lá de fora agora? Eu falei, eu. Ele falou, por que você? Porque 98% das pessoas assassinadas no Brasil são homens. Então, eu estou correndo mais risco que você. Eu não estou dizendo isso, não é para relativizar a morte das mulheres, nem para relativizar a morte dos homossexuais, mas é um dado objetivo que o Atlas da Violência trouxe, e são dados que estão escondidos, que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Então, só para as pessoas também olharem para esse lado. Eu acho que a gente tem que olhar as coisas de forma abrangente, né? Como diz a Ana Carolina Campagnolo, fazer políticas públicas para todo mundo. Com toda certeza.